Irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez entrando em um novo comentário, mas para os irmãos que conhecem as Escrituras, estamos entrando nesse comentário falando sobre a imagem da besta, que está no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, no livro de Apocalipse. O que será essa imagem da besta que João viu, há quase 400 anos atrás? O que será essa imagem, a imagem da besta, que o anticristo fará com que todos adorem essa imagem e que todos sejam submissos a esta imagem, assim como Nabucodonosor levantou aquela estátua e forçaram os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, para adorar aquela imagem. E eu pergunto, o que será essa imagem que será levantada para que todos, a maioria, venham adorar esta imagem? Está no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Pega a sua Bíblia e vamos estudar um pouco sobre o que será essa imagem. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem. Eu quero entender, e eu quero fazer ciente aos irmãos, que dizer que, segundo as palavras de um dos comentaristas e teólogo, que está escrito desta maneira: a princípio parece-nos que esta imagem do livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, não será confeccionada no começo dos 7 anos, já que nos primeiros 3 anos e meio do seu governo, o governo do anticristo, o assolador se manterá como um governante pacífico e democrático. Ou seja, os 3 anos e meio será um ano, os 3 anos e meio será pacífico e democrático, promessas, diálogos, fazendo muitas promessas e assim sucessivamente. A imposição de se adorar a uma imagem deve acontecer no início da segunda metade dos 7 anos, pois a ordem de matar faz parte do governo ditatorial. Quanto ao que significa esta imagem que eu falei no começo, podemos afirmar que ela servirá de elo entre o governo do fim e os moradores da terra, com um propósito específico: uni-los à besta e ao seu governo por meio de uma marca ou sinal. Se nós entrarmos em detalhes sobre esta marca ou sinal, o tempo não vai dar, mas eu queria falar sobre esta imagem da besta. O que será esta imagem da besta? Bom, pelo texto podemos entender que essa imagem não é nascida de mulher, de maneira nenhuma, pois são os homens que a constroem, conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 14. Esta imagem ganha fôlego para ser capaz de falar e tem poder para fazer alguém morrer. Versículo 15, que está assim escrito: e foi concedido que desse espírito à imagem da besta,
para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morte todos os homens que adorassem a imagem da besta. E foi concedido que desse espírito, que desse vida, que desse fôlego à imagem. João vê na visão dele que esta imagem da besta tinha recebido o espírito. Ora, os únicos seres que têm espírito, corpo e alma é o ser humano, né? Segundo o meu pouco conhecimento. Então o homem foi dotado de tricotonia, corpo, alma e espírito. O espírito, né? Quando o corpo padece, o espírito volta a Deus, né? E a alma é as emoções do homem ou da mulher ou da criança. Então João viu nessa visão de que a imagem tinha recebido o espírito e que falasse. Então vamos voltar aqui ao comentário. Essa imagem ganha fôlego para ser capaz de falar e tem poder para fazer alguém morrer. Então, das opiniões emitidas sobre a identidade dessa imagem, duas são as mais interessantes. Primeiro, é que essa imagem seria um clone do anticristo que ganharia vida. A segunda é que parece ser mais coerente, é que será um moderníssimo computador contendo as informações necessárias a respeito de povos, tribos, nações e língua, e conectado a todos os escritórios, empresas, bancos, lojas, supermercados, farmácia e coletivo de todos os recantos da terra, de tal maneira que qualquer pessoa que queira fazer uma transação comercial, obviamente terá de usar algum tipo de tecnologia ligado a essa rede incrível. A pessoa que fizer algum tipo de negócio será imediatamente reconhecida pelo tom da voz, pelas digitais e pelas íris, pelas ondas cerebrais e etc. Talvez por algum material implantado no indivíduo que pudesse ser lido pela máquina e que pudesse a certa distância. Lembremos que esse tipo de tecnologia já existe, e enviar suas credenciais ao computador central, o indivíduo não teria como fugir desse sistema quase onisciente. Os irmãos sabem muito bem que existe no planeta Terra muitas pessoas que usam maquinários, que usam esse sistema tecnológico de poder ler o pensamento, de poder ler as íris da pessoa, ou seja, de poder saber se aquela pessoa está falando a verdade ou não. Como por exemplo, um exemplo da pessoa casada, da pessoa de ter filhos, ou que esteja traindo seu marido ou não, um exemplo, estou dando um exemplo, e aquele maquinário, aquele sistema tecnológico, como se fosse um chip colocado na sua testa, nas suas mãos, para detectar pelo suor da pessoa, pelos olhares da pessoa, ou pela íris da pessoa, que esteja aquela pessoa falando a verdade ou não. Então, na segunda teoria, da segunda opinião que é emitida sobre a identidade dessa imagem, duas são as mais interessantes, mas eu quero ficar com a segunda, a segunda que parece ser a mais coerente, de que a imagem da besta, né, que a triunidade satânica vai elaborar para que aquele sistema diabólico, com
as transações das nações que irão participar, que irão adorar aquela imagem, na verdade será um computador que, no meu pouco conhecimento, provavelmente será um computador em que aquela pessoa que for infiel ao governo do anticristo, aquele sistema, aquela imagem de que João viu, que na visão que João viu, que aquela imagem tinha recebido o Espírito, provavelmente será uma criação diabólica das mãos do anticristo, como um computador enorme. Eu estava lendo há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, um grande computador em Bruxelas, nos Estados, naquele país de Bruxelas. E aquele computador, segundo os seus comentaristas, estava falando e escrito que aquele computador era muito grande, que com certeza estava captado, ligado às informações de todos os seres humanos. Gente, isto é uma coisa muito séria. Então, provavelmente essa imagem que João viu, recebendo espírito, fôlego de vida para falar e para matar as pessoas, é como se a triunidade satânica tivesse, é claro, ali presente e levasse aqueles escravos, aquelas pessoas, para que fosse fiel a ele, e aquelas pessoas que negassem o sistema do anticristo seria fulminado na mesma hora. Então dá para entender de que esta máquina futuramente, que eu acredito que será uma máquina, um grande computador enorme, tá? Falará em dizer a verdade, em que aquela pessoa está falando a verdade ou não. Então, todas as pessoas que adorarem aquela imagem estarão de fora do reino de Deus. Então, vejamos que esta imagem, ela será, na verdade, como já falei aqui, terá de ser unida. É um propósito específico do anticristo uni-los à besta e aos moradores da terra, com um propósito específico, por meio de uma marca ou sinal. Pelo texto podemos entender que essa imagem não é nascida de mulher, pois são os homens que as constroem. Ou seja, provavelmente esses homens, essas pessoas que estarão ligados ao projeto satânico do anticristo. Então, podemos também falar sobre que não é difícil imaginar que os passaportes serão substituídos por outra forma de identificação. Os métodos que poderão substituí-lo incluem análise de retina, amostra de DNA, impressões digitais. Por exemplo, você pode ir a qualquer parte do mundo e terá de submeter-se à análise de sua retina. Ela é algo único, não existe outra igual à minha em todo. Então, em todo o mundo, por isso não será difícil ficar em frente a uma máquina que dirá quem está passando por ali naquele instante. Quando isto tornar-lhe algo comum, qual será a necessidade de se usar um transporte para viajar de um país para o outro? Veja que o sistema satânico do anticristo será implantar
esse sistema, esta imagem que João viu recebendo o Espírito, que provavelmente vai ser um grande computador, que isto é o que alguns comentaristas falam, e que o capítulo 13, versículo 14, mostra uma visão de que João teve, que essa imagem receberia um espírito, e que ela falasse, e que matasse todos aqueles que não adorassem essa imagem. Meus amados irmãos, isso é uma grande verdade, pois a Bíblia, no livro de Apocalipse, ela nos dá ênfase em dizer, em mostrar um versículo categórico, escatologicamente falando, de que quando João viu aquela visão, ele viu aquela imagem da besta recebendo algo, recebendo o Espírito, recebendo fôlego. E aí, o versículo 15 ainda: e foi-lhe concedido que desse Espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a besta. Então, está aí: fossem mortos todos que não adorassem. No versículo anterior fala-se da imagem da besta. Esta expressão, a imagem da besta, ocorre por 10 vezes na página dourada, nas páginas douradas do Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 e em diante. É sabido através de Plínio que na antiguidade só se adorava o imperador, mas era também colocada no templo a imagem do mesmo, diante da qual os homens eram forçados a se prostrarem em adoração, conforme Daniel capítulo 3. Lembremos do tremendo túmulo de Calígula provocou quando tentou instituir essa espécie de culto ao imperador no templo de Jerusalém. Por não concordarem com essa forma abominável de adoração, os cristãos sofriam e eram assassinados. A natureza dos homens é a mesma de todos os tempos. O povo, no tempo das maravilhas de Deus, no Egito e no deserto, mostrou-se propenso a abandonar os cultos ao Criador para prostrar-se diante de um bezerro de ouro, conforme Êxodo 32, versículo de 1 a 6. A idolatria é uma arma mortal na mão dos idólatras, que vivem alienados de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 21. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Meus irmãos, há uma globalização onde estamos vivendo, onde o sistema, podemos dizer assim, da uma inovação tecnológica, a tecnologia tomando conta das casas, dos trabalhos, aonde você vê que um cartão, ele tem todas as informações da pessoa. Você vê que o cartão de passagem tem todas as informações da pessoa. Se não tiver crédito, não passa, tem que pagar dinheiro. Você vê que o cartão de crédito, de débito, tem todas as informações. Todo o sistema de informação, o ser humano ele está incluído. Se não tiver um passaporte para viajar com os seus dados, você não vai viajar, porque os dados, as íris da pessoa, do ser humano. Então, quando isso acabar,
todo o sistema de cartão de crédito vai acabar. O dinheiro vai acabar. No dia da grande tribulação, no começo da metade da grande tribulação, dinheiro vai acabar, cartão de crédito vai acabar. Os que ficarem aqui na grande tribulação, vai acabar esse sistema de dinheiro. Então, todos aqueles que não tiver o sinal ou número da besta, não poderá comprar, não poderá receber a sua aposentadoria, não poderá entrar nos estabelecimentos de trabalho da empresa, e etc. Isto é real, isso vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz: e faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. É óbvio que esse sistema, para aniquilar, para acabar os cartões os documentos em um todo, para fazer em um só cartão, eu quero dizer para os irmãos que isso ainda não é o sistema diabólico do anticristo, aonde a nossa presidente está querendo, concretizar esse sistema em que vai ser em um só documento. Mas o sistema satânico da triunidade satânica vai usar esse mesmo sistema para elaborar o seu sistema diabólico. Os irmãos entendam que esse sistema brasileiro não é o sistema diabólico, não. O sistema diabólico é onde o anticristo vai usar dessa forma para que as pessoas sejam obrigadas a receber o sinal ou o número do seu nome, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule, pois é número de homem, e o seu número é 666. Eu acredito que por trás deste número existe uma matemática, existe outro objeto, outra numeração que fará com que esse sistema satânico chegue na vida do ser humano. Então, na grande tribulação, acabará o sistema de cartão de crédito, acabará o sistema de dinheiro, Então, serão forçados todos aqueles que não adorar a sua imagem, será morto. Então, todos aqueles que adorar a sua imagem, ficará ao dispor da grande matança do anticristo. Então, esta imagem que João viu, como diz alguns comentaristas, que eu acredito que a segunda hipótese, que é a mais coerente, da segunda opinião mais coerente, é de um grande computador que os homens vão fazer para que todos venham a se prostrar e a entrar em contato com aquele grande computador, pois assim, se Cristo tem os seus como um sinal do sangue do Cordeiro em nossas vidas, você vê um exemplo. Adolf Hitler tinha os seus, marcava os judeus para ser destruído, forçava os judeus para ser destruído com uma marca. Eles tinham uma marca que era justamente aquele emblema judaico. Toda raça judaica que seja da Alemanha, que seja africano, que seja de outras raças, Adolf Hitler separava aqueles judeus para ser obrigado
a seguir as suas normas, a seguir o seu plano ditatorial. Assim é o anticristo, que fará com que o ser humano seja escravo e seja marcado pela sua identidade satânica. Então, desta forma fica bem claro que esta imagem do capítulo 13, versículo 15, que João teve, que recebia o Espírito, fôlego de vida, provavelmente, pelo meu pouco conhecimento, será um grande computador. E segundo os comentaristas desses estudos, eu fico com a segunda opinião, que será provavelmente um grande computador que aprisionará a todo ser humano que rejeitar a sua marca ou o seu número. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.